E aí pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente trouxe um tema aqui que é transtornos convulsivos ou convulsão durante a gestação. Queria mostrar para vocês um pouco disso e queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, seguinte, existem alguns tipos de convulsões que são neurológicas, que a gente chama, e aí existem um livro enorme para mostrar todas aquelas convulsões tônico-clônicas, crises de ausência, tudo aquilo que são por focos do sistema nervoso central que fazem com que a paciente tenha convulsão. Existe convulsão febril na criança, por exemplo, por temperaturas muito altas. Por que eu comecei esse assunto assim? Porque eu quero retirar esses tipos de convulsões que são convulsões neurológicas. Se você tem algum tipo disso, você engravida, provavelmente o obstetra vai precisar do neurologista para acompanhar essas convulsões, o melhor tratamento junto com o neurologista, beleza? E aqui de novo, existem vários tipos, vários tratamentos isolados para isso. Beleza? Bom, eu queria falar de um tipo de convulsão que é chamado de eclâmpsia, e esse é um tipo de convulsão onde ele é muito grave, existe uma série de complicações, ele é precedido por uma série de sintomas, e esses são as convulsões obstétricas que a gente chama. Essa é que a gente precisa tomar cuidado, beleza? Bom, a primeira coisa então é saber que as convulsões elas podem ser neurológicas e obstétricas. A primeira, vamos tratar do ponto de vista neurológico. Aí existe e depois cancela aí. Viu, Nicole? Depois cancela aí essa falha. Eu gosto. Eletroneuromiografia de músculo, eletroencefalograma. Bom, os eletroencefalogramas fazem diagnósticos principalmente desses tipos de convulsões. Bom, as convulsões que são ligadas à gestação, basicamente elas são ligadas também às síndromes hipertensivas. Então, a pressão alta, ela pode levar as convulsões. O que a gente chama de pré-eclâmpsia, então, são as pressões altas, e aí a pressão pode basicamente atingir um nível muito grave ou ter alguns sintomas que precedem uma coisa que a gente chama de eminência de eclâmpsia. E aqui eu queria falar para vocês quais são os principais sintomas e o que precede isso, e aí depois como trata e como faz diagnóstico e depois como trata, beleza? Bom, o primeiro ponto então é medir a pressão de forma regular durante o pré-natal. Uma outra coisa é observar o ganho de peso da gestação. As pacientes que ganham muito peso, elas podem estar relacionadas à perda de proteína na urina, e essa perda de proteína é característica dessa síndrome de pressão alta chamada de pré-eclâmpsia, beleza? Então, perder proteína na urina e ter pressão alta são dois pontos principais ali da pré-eclâmpsia. Bom, Luiz, quais são os sintomas que falam que a mulher vai convulsionar e por que isso é muito grave e quais são os principais riscos para o nenê? Vamos tentar responder isso aqui, beleza? Bom, primeiro sintoma, dor de cabeça severa, cefaleia severa. Então, pacientes que não têm dor de cabeça e acabam tendo uma dor de cabeça ali muito severa, isso a gente pode chamar de um sinal, ou na verdade um sintoma de eminência de eclâmpsia. Ela está avisando a gente que ela vai convulsionar e precisa ter todo o tratamento ligado a esse tipo de sintoma, beleza? Segundo sintoma, epigastralgia. Então o paciente sente uma dor aqui, bem no andar superior do abdômen, mais próximo para o fígado, confunde um pouco ali se é uma dor basicamente bem na região do estômago, um pouco na região do fígado, epigastralgia, e também é um sinal clássico ali de que a paciente pode ter uma complicação muito próxima da convulsão, beleza? E a segunda são alterações visuais, a terceira. Então, basicamente é cefaleia intensa, a epigastralgia, essa dor no estômago, e as alterações visuais. Então, se você, por exemplo, tiver num posto de saúde, ou se você estiver em algum lugar e alguém mediu a sua pressão, juntos com esses sintomas, pessoal, precisa tomar alguma conduta, beleza? Alguns outros sintomas, que não são esses três principais, lembrando, então, dor de cabeça intensa, epigastralgia, dor no estômago, dor de barriga intensa e alterações visuais. O que são essas alterações visuais? São às vezes umas mosquinhas, uns escotomas que a gente chama, que a paciente fala, tem alguma coisa estranha, não estou sentindo muito bem. Às vezes vem zumbido no ouvido, por exemplo. Às vezes a paciente percebe ali a urina muito espumosa,
o que seria a proteína na urina. Essa proteína na urina já é um marcador ali que a paciente está perdendo altas concentrações de proteína na urina, por isso que ela fica muito inchada, ela perde o líquido ali para fora do terceiro espaço, que a gente chama, fica muito inchada. Isso já é um marcador de gravidade, beleza? O segundo ponto é que quanto mais precoce, quanto bem lá no começo da gestação, isso acontecer, por exemplo, muito próximo de 28, 29 semanas, 30 semanas, esses são os casos mais graves que estão relacionados às síndromes convulsivas relacionadas à pressão. Bom, nas pacientes que têm ali acima de 34 semanas, 35, 36, esses casos são os casos onde você consegue muitas vezes ali ter uma viabilidade fetal adequada, você consegue interromper a gestação e a paciente não tem grandes problemas, beleza? Bom, vamos lá, o que fazer então? Identificou que a paciente tem pressão alta e tem esses sintomas, ou seja, ela pode convulsionar, aí a gente toma todas as condutas adequadas. Primeira coisa, levar a paciente para um hospital, essa paciente tem que ser internada dentro de um hospital, porque ela vai ter complicações graves, tá bom? Ah, Luiz, o que eu faço se a paciente já começou a convulsionar? Vamos lá, primeiro passo, sempre proteger a paciente para a paciente não se machucar. Acho que esse é o primeiro ponto. Segurar a paciente. O ideal é que a paciente deite com a barriga de lado, em decúbito lateral esquerdo, que a gente chama. Põe a paciente de lado, segura a paciente para a paciente não bater e espera um pouquinho a convulsão passar. Normalmente essa convulsão é muito rápida, a paciente convulsiona. Quando a paciente melhorar, você leva rapidamente ela para o hospital, beleza? Se você não conseguiu, se você tiver com alguém por perto, você pede sempre ajuda para a pessoa te ajudar e essa pessoa já vai ligando para uma emergência rapidamente para essa paciente conseguir chegar no hospital, de preferência um hospital que tenha assistência obstétrica, que tenha ali uma UTI neonatal, que tenha todo o respaldo, levar para esse lugar imediatamente, beleza? Bom, o que o médico vai fazer quando essa paciente chegar no hospital? Bom, primeira coisa, ele vai fazer o diagnóstico rapidamente que essa paciente teve uma convulsão por causa da pressão. Lembra sempre que a gente tem que excluir aqueles casos que a paciente não tomou remédio de epilepsia dela, outros casos que podem fazer com que ela convulsione, beleza? Bom, se o médico obstetra fez o diagnóstico que aquilo é uma síndrome hipertensiva, que ela convulsionou porque ela está com a pressão alta, o médico vai usar um remédio chamado sulfato de magnésio. Entram todos aqueles protocolos chamados protocolos de sulfatação, beleza? Bom, esse remédio é um remédio que estabiliza a membrana ali do sistema nervoso central e a paciente para de convulsionar. De novo, existem vários métodos aqui, existem métodos que são dados na veia, existem métodos que são métodos injetáveis, que a gente chama de Zuspa, de Pritchard. Isso acho que não vem muito ao caso, nem inclusive a dose para vocês aqui, mas para saber que esse médico vai ali usar esse esquema de sulfatação. Luiz, o que eu vou sentir quando o médico usar esse remédio? Sente um calor muito forte, a paciente esquenta o corpo, porque o sulfato de magnésio faz isso, ele estabiliza a membrana, ali principalmente o magnésio, na troca com o cálcio, ele estabiliza essa membrana e a paciente para de convulsionar ou melhora muitas convulsões, beleza? E a paciente sente esse calor. Precisa ter todo um cuidado para usar esse remédio, né? O sulfato de magnésio é uma coisa que pode intoxicar e pode deprimir tanto, como ele tira a excitação do sistema nervoso central, ele pode deprimir tanto que a paciente tem outros problemas, por exemplo, por perda de reflexos, pode inclusive causar até um bloqueio respiratório da paciente, e você precisa ter esse cuidado. Isso precisa ser feito em hospital ou por alguém que seja especializado para usar esse tipo de remédio, beleza? Legal, pessoal, sulfato de magnésio então é a droga que o médico vai usar e depois ele vai usar outros remédios para baixar um pouco a pressão, vai fazer toda a monitorização do bebê ali. Bom, o que pode acontecer com o bebê? Aqui entra um segundo ponto, acho que a estabilização da mãe e a decisão em interromper ou não interromper a gestação é fundamental. Por quê? Porque essas pressões muito altas, na verdade a causa por que ela convulsionou pode causar uma coisa chamada de descolamento prematuro de placenta. A placenta pode descolar do útero porque a pressão está tão alta, a paciente já tem uma resistência placentária ali para não conseguir, com outros problemas causados pela pressão alta ao longo do tempo, que a placenta pode descolar e aí coisas graves podem acontecer com o nenê, beleza? Então depois que o médico estabilizou a membrana, controlou um pouquinho a pressão arterial, você acaba ali, às vezes, induzindo o parto da paciente para a paciente nascer, ou às vezes acaba interrompendo por cesariana. Essas são algumas opções importantes que vão acontecer ao longo disso. Joia? Pessoal, queria trazer para vocês aqui o que é uma convulsão por pressão, o que é uma convulsão
que é muito importante ser evitada. A paciente, inclusive, pode ter sangramento do sistema nervoso central porque convulsiona por causa da pressão alta, né? Existem os AVCs que são causados por hipertensão da gestação, especificamente da gestação, e tem tratamento, tem remédio, inclusive dá para interromper a gestação. Normalmente essas pressões altas que estão relacionadas à gestação, elas não necessariamente vão ser hipertensas fora da gestação. Então você interrompe a gestação, o paciente fica bem sem grandes problemas. Combinado? Pessoal, acho que na minha listinha aqui, que era como tratar, como evitar e os cuidados com o bebê, quais são os riscos para o bebê, eu acho que eu falei tudo. Pessoal, se você conhece alguém que já teve convulsão por pressão alta, escreve aqui embaixo pra gente. Se você está com medo de pressão alta também, não esqueça de perguntar isso pro seu médico, se você tem esse risco ou não, que ele basicamente vai te explicar que o principal profilaxia ali é medir bem a pressão arterial. Se você tem algum fator de risco, você pode usar o AS, por exemplo, e o cálcio, que são remédios importantes para evitar que você tenha essa pressão alta, mas acho que isso é motivo ali para próximos vídeos. Pessoal, se inscreve no canal, venha fazer parte do Mundo FIV e vejo vocês aí nos próximos vídeos.